Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho feito vídeos mais curtos, com informações importantes, mas acabei deixando de passar alguns vídeos um pouquinho mais longos, mas que é a pura realidade, tá? Então hoje eu vou apresentar aqui uma sentença que acabou de sair para mim aqui, eu achei interessante, de um processo meu, tá? A sentença saiu hoje. Aqui, ó, a gente entrou com o processo em 30 de julho de 2025. Então, menos de um ano, saiu a sentença, o valor da causa bem expressivo, porque esse cliente ele tinha mais de 5 anos de labor, de trabalho, né? Eu ocultei aqui algumas informações, beleza, mas tá lá o advogado, a empresa. E é o seguinte, a gente, resumidamente, a gente pede aqui horas extras, intervalo para almoço. As horas extras a gente pede a nulidade do banco de horas, né? Pedimos acúmulo de função também, indenizações por danos morais referente a assédio moral e também referente a assalto, né, que acontecia, restituições de descontos indevidos e ressarcimento pelo uso do celular pessoal. Esse pedido aqui foi até interessante e deu muito certo. Mas vamos lá. Foram 3 audiências, aqui ó, atas, 3 audiências necessárias nessa ação, nesse processo, e a última audiência foram feitos depoimentos pessoais do reclamante, da preposta e da nossa testemunha. Testemunha é muito importante ter no processo trabalhista, porque, como eu digo para os meus clientes, o processo trabalhista tem 3 tipos de prova: a prova documental, pericial e a prova oral, que é o depoimento da testemunha, tem um grande valor, tá certo? Nesse processo aqui a gente teve que pedido ofício para o Rio Card para falar sobre jornada, né? E aí tivemos uma manifestação em relação a isso, foi bem interessante também. No final a gente apresentou razões finais e foi para a sentença. A sentença, ela concedeu aqui a gratuidade de justiça, tá? A gratuidade para o nosso cliente, foi deferida aqui, ó, certo? Então, teve um pedido de inépcia da reclamada que não deu em nada, teve a prescrição quinquenal, porque ele trabalhou mais de 5 anos, então tem um marco temporário aqui, ó, de 5 anos. Então, se você tem mais de 5 anos de trabalho, é importante você já pensar numa ação trabalhista, principalmente quando se trata de FGTS, porque você acaba perdendo direitos. Se você tem 10 anos de empresa, a empresa nunca te pagou FGTS, desculpa, mas você vai só buscar os seus direitos de 5 anos, tá bom? Então, a gente conseguiu a invalidade do sistema de banco de horas, né, e do controle de ponto da empresa. Pugnamos e apontamos alguns erros, mas o que fez o banco de horas não ser validado é porque a empresa deixou de juntar acordo coletivo, convenção coletiva, acordo individual, né, referente ao banco de horas. Então, sinto muito, o banco de horas se torna nulo e aí o que vale é a jornada que foi marcada no controle de ponto. Só que a gente conseguiu desconfigurar essa jornada do controle de ponto pela prova testemunhal também, tá? E por erros que estavam bem claros que aquela jornada ali, aquele controle de ponto, ele era manipulado. Ele teve vários momentos ali que não teve a marcação, não ocorreu a marcação correta e teve grandes situações que mostravam que teve manipulação de alguém. Então foi declarado o banco de horas e, consequentemente, as horas extras pleiteadas de 5 anos, mais o intervalo para almoço, foram deferidos também aqui com adicional de 50% e 100% em domingos e feriados. Então uma jornada bem extensa que terminava no turno da noite 1h da manhã e no turno da tarde por volta de 5h20, com entrada em 7 horas, né? Isso é bem expressivo. Além disso, o nosso cliente ele não conseguia ter 1h de almoço, só 15 minutos. Então ele passa a receber os 45 minutos suprimido, faltante, né? Interessante isso. E o acúmulo de função, ele acumulava função de farmacêutico, substituía gerentes, enfim. A gente conseguiu aqui, ó, o
o acolhimento de pedido de acúmulo de função com 30% sobre o salário base. Esse aqui é um pedido muito difícil, que tem que ser bem comprovado. Eu vejo muitas pessoas perdendo esse tipo de pedido por falta de comprovação, falta de prova, né? A gente conseguiu, graças a Deus. A gente tinha até um pedido sucessivo de equiparação salarial, mas como a gente teve êxito no acúmulo de função, esse pedido aqui ele foi prejudicado, então não foi para análise. A gente conseguiu também um assédio moral, indenização por assédio moral, onde o gerente dele falava certas coisas para ele, né? Chamava de incompetente, burro, várias situações, e foi conquistado também. Além disso, como teve assalto e ele tinha que fazer procedimentos que não era da atividade dele, né? Acabamos também recebendo uma indenização referente a essa questão do assalto, da segurança, tá? Olha aqui, referente ao dano moral, do assédio moral, né? A indenização, R$10.000, referente à insegurança dos assaltos, R$5.000. O que a gente conseguiu também foi uma situação de quebra de caixa, um valor bem baixo, mas a gente vai pedir tudo que é possível, certo? Porque é direito, né? Foi um desconto indevido. Então, R$312 recuperados, né? Com correção monetária, porque esse desconto foi feito em 2021. A gente comprovou através de documentação. Uso de celular particular. A empresa não fornecia o celular corporativo. Fez o reclamante usar o seu celular particular para colocar aplicativos corporativos, certo? Então a gente conseguiu esse ressarcimento mensal durante todo o período quinquenal, né, da prescrição, né, o período contratual, vamos botar assim, e R$50 por mês serão devolvidos ao cliente. Conquistamos os honorários advocatícios também. Então uma sentença muito boa, está aqui procedentes em parte, mas todos os nossos pedidos foram deferidos, foram procedentes. Isso porque o trabalho foi muito bem feito em relação à prova documental. Tinha vídeos, olha aqui, ó, olha que interessante nessa parte da sentença, da questão da insegurança e exposição a assaltos. Olha o que a juíza fala, olha aqui, ó. A despeito da tese defensiva, o vídeo registra um assalto com arma de fogo. Então, olha a importância do vídeo, tá? Da prova documental, o vídeo que a gente juntou, né? Foi muito importante. E além do vídeo, a prova oral, a testemunha também corroborou com a nossa tese. Então, uma sentença maravilhosa, certo? Fruto de trabalho que eu estou apresentando para vocês. Eu vou mostrar mais situações para vocês estarem cientes de como que se desenvolve um processo trabalhista. Às vezes demora um pouquinho, mas vale a pena. Eu tenho outra decisão que foi essa. Foi ontem, mas ainda não saiu o acordo, ainda nem falei com o cliente, mas vou falar. Vou falar hoje, que foi uma indenização pela dispensa por justa causa, tá? A gente já tinha conseguido na sentença de primeiro grau a conversão, a nulidade da dispensa por justa causa, transformamos ela em uma dispensa sem justa causa, só que o juiz deixou de indenizar o nosso cliente. Então a gente recorreu com base nisso, pedindo uma indenização de R$18.200 e conseguimos, graças a Deus. Então é isso, eu quero passar para vocês, pessoal, tá? Porque é importante vocês tomarem conhecimento do direito trabalhista para não ser passado para trás. Um grande abraço para todos.